assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José, quanto a do Bo, mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres. Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth, uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses 3 formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca, fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os 3 magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la. É muito bonito ver os 2 tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo. E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo. Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível, fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada,
Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo? Ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente, algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera. Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia, falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Tel e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota, mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria e José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno. O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Tel e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados, a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura. Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os 3 se completam. Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara,
Tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos dois é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José, quanto a do Bo, mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres. Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth, uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses 3 formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca, fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os 3 magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la. É muito bonito ver os 2 tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo. E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo.
Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível: fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo? Bom, Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada, Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo? Ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente, algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera. Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia, falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Tel e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota, mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria e José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno. O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Tel e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados, a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura. Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os 3 se completam.
Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara, tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos dois é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José, quanto a do Bo, mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres. Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth, uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses 3 formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca, fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os 3 magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la. É muito bonito ver os 2 tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo.
E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo. Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível, fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada, Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo, ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente, algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera. Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia, falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Theo e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota, mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria e José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno. O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Theo e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados, a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura.
Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os três se completam. Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara, tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos dois é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José quanto a do Bo mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres. Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth, uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses 3 formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca, fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os 3 magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la.
É muito bonito ver os dois tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo. E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo. Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível, fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo? Bom, Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada, Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo? Ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente. Algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera. Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia, falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Tel e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota, mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria e José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno.
O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Theo e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados, a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura. Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os três se completam. Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara, tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos dois é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José, quanto a do Bo, mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres. Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth, uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses 3 formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca,
fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os 3 magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la. É muito bonito ver os dois tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo. E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo. Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível, fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada, Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo? Ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente, algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera. Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia, falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Tel e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota,
mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno. O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Theo e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados, a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura. Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os três se completam. Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara, tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos dois é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José, quanto a do Bo, mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres. Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth,
Uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses três formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca, fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os três magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la. É muito bonito ver os dois tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo. E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo. Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível, fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada, Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo, ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente, algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera.
Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Theo e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota, mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria e José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno. O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Theo e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados: a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura. Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os 3 se completam. Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara, tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos 2 é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. A história começa com o Bo, um burrinho pequeno, cheio de energia e cheio de sonhos, mas que vive preso naquele ciclo chato de girar um moinho o dia todo. Imagina você querendo fazer grandes coisas, viajar pelo mundo, viver aventuras, e aí fica lá, rodando e rodando a mesma coisa. É assim que Bo se sente, preso, mas com o coração gritando por algo maior. E um dia ele decide que já deu. Ele vai fugir daquele moinho, custe o que custar. E quando ele escapa, começa a correr atrás do que ele acredita ser o destino dele, fazer parte de algo importante. Bo encontra abrigo na casa de Maria, que é super gentil com ele. É nesse momento que a história começa a esquentar, porque Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que dá aquela notícia chocante. Ela vai ter um filho muito especial, o Filho de Deus. A partir daí, tanto a vida de Maria e José, quanto a do Bo, mudam completamente. Nada mais é simples, nada mais é normal, e tudo começa a ficar gigante, urgente e cheio de milagres.
Só que, ao mesmo tempo em que esse milagre está acontecendo, um rei lá longe fica sabendo da tal profecia do nascimento desse bebê. E adivinha? Ele entra em pânico e manda seus soldados, e pior, manda também 2 cães enormes, treinados, perigosíssimos, para encontrar o bebê e acabar com a ameaça antes mesmo do menino nascer. É aí que a aventura realmente pega fogo, porque Bo e seus amigos acabam se envolvendo exatamente nessa confusão, tentando proteger Maria, José e o bebê que ainda nem nasceu. No caminho, Bo encontra 2 amigos que dão um brilho especial à história. Ruth, uma ovelha fofinha, agitada, que tem certeza absoluta de que viu a famosa estrela brilhando no céu. Aquela estrela diferente que todo mundo fala. E ela é tão empolgada que decide seguir essa estrela, mesmo que ninguém acredite nela. E Davi, um pombo sonhador que quer virar uma lenda, mas que na verdade é meio medroso, meio estabanado, mas muito leal. Esses 3 formam um trio completamente improvável, mas que funciona perfeitamente. É aquele trio que você olha e pensa, isso não tem como dar certo, e de alguma forma dá. Eles se metem em cada situação maluca, fugindo dos cães, ajudando Maria e José, trombando com camelos nada pacientes, encarando estradas perigosas, se envolvendo com viajantes e até com os 3 magos, que só dá para rir e torcer ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontece, Maria e José também passam pelos próprios desafios. Eles precisam viajar até Belém por causa de um recenseamento. E a viagem é longa, pesada e cheia de obstáculos. E quanto mais ficam próximos da data do nascimento, mais complicado fica. Mas mesmo assim, Maria segue com calma e fé. E José faz de tudo para protegê-la. É muito bonito ver os 2 tentando manter tudo firme, enquanto o mundo parece meio virado de cabeça para baixo. E no meio dessa correria, o Bo finalmente entende aquilo que sempre procurou. Não era sobre se tornar um herói gigante, famoso ou conhecido. Era sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Era sobre coragem, amizade e proteger quem precisa. Ele percebe que a vida dele tem um propósito enorme, maior do que qualquer aventura que ele imaginou. E logo de cara, a gente conhece o Bo, o burrinho pequeno, teimoso e cheio de sonhos maiores do que ele mesmo. E olha, ele não é um burrinho qualquer. Você percebe isso desde a primeira cena. Ele vive preso naquele trabalho chato de gerar um moinho, dando voltas e voltas sem parar, como se estivesse preso a uma rotina que ele não escolheu. A sensação dele é a mesma de estar dentro de uma roda gigante quebrada. Você sobe, desce, mas nunca sai do lugar. O Bo olha para a estrada lá fora e imagina tudo o que poderia estar vivendo. Ele olha para o céu, para as montanhas distantes e no fundo pensa, eu nasci para algo maior. É aquela inquietação que só quem já se sentiu travado na vida entende. E o melhor é que o filme não perde tempo. Logo nas primeiras cenas, ele já decide que chega dessa vida de moinho. Ele cria coragem, chama o amigo dele, o pombo Davi, e faz um plano digno de uma missão impossível, fugir daquele lugar de qualquer jeito. E aí você vê o lado mais engraçado do filme, porque fugir não é bem a especialidade deles. Davi fala como se fosse um grande estrategista militar, mas na verdade é só um pombo sonhador meio atrapalhado. E Bo? Bom, Bo é forte e determinado, mas zero discreto. Mesmo assim, eles tentam. E depois de muita confusão, tropeço e tentativa frustrada, Bo finalmente consegue escapar. O bichinho corre como se tivesse nascido para isso. É aquele tipo de corrida que transmite liberdade, expectativa e medo junto. Ele não sabe o que vem depois, mas sabe que é melhor do que ficar preso para sempre. É nesse momento que o destino dele cruza com o destino de Maria. Enquanto Bo tenta se esconder da guarda, que provavelmente viria atrás dele, ele se espreme numa casinha simples, quase sem perceber onde está entrando. A dona da casa é Maria, calma, gentil, com aquele jeito acolhedor que faz qualquer um suspirar. Ela vê o burrinho assustado ali num canto, e em vez de expulsar, oferece água, ajuda, como se já tivesse um coração preparado para cuidar de qualquer ser vivo que aparecesse. Pouco tempo depois, acontece um dos momentos mais importantes da primeira parte, a visita do anjo Gabriel. Maria está ali no cotidiano dela, quando de repente o anjo aparece e anuncia a notícia que mudaria tudo. Ela vai ser mãe de um bebê especial, enviado por Deus. O anjo aparece com aquela presença que não dá medo, mas que também não deixa dúvida nenhuma de que algo grandioso está acontecendo. Maria fica surpresa, claro, mas ela recebe a notícia com paz. É aquela tranquilidade que só ela poderia ter diante de algo tão inacreditável. E Bo?
Ele presencia tudo meio escondido, sem entender direito o que está acontecendo, mas sentindo que aquilo ali não é comum. Ele não entende a mensagem do anjo, mas percebe que aquela casa agora carrega algo diferente, algo que parece importante, como se uma luz invisível tivesse sido acesa ali dentro. Depois disso, Maria conta tudo para José, que no começo fica confuso, assustado e até sem saber o que fazer. Mas com o tempo, Deus também fala com ele. Ele entende que não está sozinho nessa e assume o papel dele com firmeza. Os dois se preparam para a chegada do bebê, mesmo sem saber exatamente o que os espera. Enquanto isso, longe dali, o rei Herodes recebe a notícia sobre uma profecia, falando do nascimento de um rei dos judeus. E ele, paranoico e com medo de perder o poder, manda seus soldados e 2 cães ferozes, Tel e Rufus, começarem uma caçada. A missão deles é simples e cruel: encontrar esse bebê antes que ele nasça e impedir que qualquer ameaça ao rei se torne real. E aí, sem saber, Maria, José e Bo entram na mira dessa busca perigosa. José prepara tudo com cuidado: comida, água, mantimentos, a rota, mas ainda assim é uma daquelas viagens que deixam qualquer um com o coração acelerado. Maria, mesmo estando tão perto do parto, continua tranquila e confiante. É como se ela tivesse uma luz constante dentro dela, sempre segurando firme. E Bo, quando percebe que eles vão partir, sente que precisa ir junto. Ele nem sabe explicar porquê, mas sente no fundo do peito que deve acompanhar Maria e José. E aí começa a jornada deles pela estrada. E claro, não é só uma caminhadinha tranquila não. O caminho é cheio de morros, poeira, pedras, clima quente de dia e frio de noite. Mas o pior não é nem o terreno. O problema é que eles não sabem que já estão sendo perseguidos. Bem longe dali, os cães de Herodes, Tel e Rufus, estão farejando pistas, chutando portas, assustando animais, seguindo qualquer rastro que possa levar ao bebê que ainda nem nasceu. Eles são grandões, fortes e sempre aparecem de forma ameaçadora, deixando claro que são o perigo dessa história. Enquanto isso, no lado mais divertido da trama, Bo encontra novos aliados: a ovelhinha Ruth e, claro, o pombo Davi, que resolve reaparecer cheio de planos grandiosos, como se fosse o herói da própria história. Ruth é uma figura. Ela tinha se separado do rebanho porque acreditava 100% que a estrela brilhante no céu, a tal estrela de Belém, era um sinal importante, mas ninguém acreditou nela. Então, quando ela encontra Bo e percebe que ele também está seguindo algo especial, ela decide ir junto. E é assim que esse trio completamente esquisito se forma de verdade. Um burrinho determinado, um pombo que fala mais do que faz e uma ovelha empolgada que vive dizendo que a estrela está guiando tudo. Ao longo da viagem, acontecem várias cenas que mostram como os 3 se completam. Bo é o mais corajoso, mas às vezes deixa a emoção dominar. Davi fala demais, mas na hora do medo quer fugir. Ruth acredita em tudo, mas tem o hábito de se meter nos lugares errados. E mesmo assim, cada um deles é essencial. Quando precisam atravessar um lugar perigoso, Bo lidera. Quando precisam de uma ideia maluca, Davi aparece. E quando precisam de fé, é a Ruth quem dá aquele empurrão. Enquanto isso, Maria e José passam por dificuldades. Eles tentam arrumar abrigo no meio da estrada, mas nem todo mundo é gentil. Tem gente que acolhe, tem gente que vira a cara, tem gente que só oferece um cantinho improvisado. Mas o amor dos dois é tão grande e tão unido que eles seguem apesar do cansaço. Em vários momentos, Maria coloca a mão na barriga, como se estivesse conversando com o bebê, dando força para ele também continuar firme. E claro, como toda boa história de jornada, existe um momento em que os heróis e os vilões quase se cruzam. Em uma das paradas, Bo e seus amigos percebem sinais de que os cães estão cada vez mais perto. Eles veem pregadas, ouvem barulhos distantes, sentem um perigo crescendo. Bo não é bobo. Ele já entende que Maria é importante, que José está cuidando dela e que aquele bebê tem algo especial mesmo sem ninguém explicar nada diretamente para ele. Então, nasce dentro dele uma vontade enorme de proteger essa família, mesmo que ele não saiba como. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.